Olá, meu nome é Kleber Carvalho e nesse vídeo eu vou falar sobre PaaS, Plataforma como Serviço em IBM Cloud. Então, o que é um PaaS? O que é um serviço PaaS dentro de um provedor de cloud? E nesse exemplo aqui vamos usar o IBM Cloud. Então, qual que é o conceito de plataforma como serviço? Aqui eu tenho o desenho clássico que mostra os vários tipos de infraestrutura que eu tenho. Então, a gente já conhece aqui a infraestrutura como serviço, onde basicamente eu gerencio a partir do sistema operacional. Depois eu tenho a plataforma como serviço, onde basicamente eu preciso gerenciar duas coisas: a aplicação e os dados. E em muitos casos, você só precisa gerenciar a aplicação, porque os dados geralmente estão, por exemplo, num banco de dados também como um serviço, ou a própria aplicação gerencia isso. Então vamos lá. Então aqui a gente tem plataforma como serviço. Lembrando, a gente sempre vai se preocupar com apenas aplicação e dados. Então, esse tipo de infraestrutura é ideal para developers, para programadores que querem colocar seu código e se preocupar apenas com o código e testar o funcionamento. Quando surgiu o conceito de PaaS, plataforma como serviço, a gente sempre pensou em runtime, que é o runtime é o lugar onde você roda uma aplicação. Então, todos os provedores de cloud, né, os CSPs, Cloud Service Providers, têm o seu conceito de PaaS lá dentro. Então, tem o conceito de plataforma como serviço. Em IBM Cloud, nós temos o Code Engine. O Code Engine é o PaaS, é a plataforma como serviço oficial em IBM Cloud. É o runtime para você executar aplicações. E quando a gente fala do Code Engine, é importante a gente prestar atenção em alguns outros aspectos. Aqui tem um quadro comparativo de servidores tradicionais. Então a gente consegue ver aqui servidores tradicionais. Aqui a gente tem em azulzinho o saving, né, usando o conceito de serverless e serverless. Bom, qual que é a diferença entre PaaS e serverless? Bom, PaaS, basicamente eu tenho um profile de um servidor, por exemplo, eu vou começar um servidorzinho com uma vCPU e uma de RAM. Então aqui, ó, eu posso ter isso no PaaS, né, ou em servidores tradicionais, como infraestrutura como serviço. Então aqui está o exemplo. E veja que aqui é uma escadinha, então eu vou aumentando a minha infraestrutura. Com o serverless, eu não preciso, eu defino o meu profile, mas ele é habilitado, ele é ativado através de request, tá? Enquanto no PaaS eu tenho o conceito de runtime, ou seja, eu definir um tamanho do meu servidor e ele vai ficar ligado, independente se a aplicação tem usuário ou não, eu estabeleci aquele tamanhinho, aquele do PaaS, eu consigo fazer scale up e scale down desse serviço. No serverless, ele tem o conceito de scale to zero, ou seja, se eu só pago se tem algum usuário acessando essa aplicação. Então, os exemplos de PaaS que a gente tem no mercado, né? O IBM Cloud, a gente tem o PaaS, que é o Code Engine. Na AWS a gente tem o Beanstalk, o AWS Beanstalk. E o conceito de serverless, ele é bem o conceito do AWS Lambda, ou das functions. Em IBM Cloud também a gente tem a IBM Cloud Functions, que é o conceito de eu só vou pagar pelo aquele consumo que realmente tiver algum usuário na minha aplicação consumindo algum serviço ali. Então, por isso que na economia, aqui nesse quadro, a gente tem esse espacinho aqui, ó, que é o Saving com Serverless. Porque o Serverless, a gente pode ter o conceito de pagar somente pelo uso e quando não tem ninguém acessando a minha aplicação, imagine uma aplicação que sábado e domingo não tem acesso. Então, eu não vou pagar por esse serviço, por esse runtime. O modelo de preço, só para a gente comparar o PaaS e o Serverless, tá? O PaaS, ele tem o conceito lá que tem o profile da minha máquina, que eu mencionei com vocês, que é por vCPU e memória, e eu pago pelo runtime hour, ou seja, o tempo que a minha aplicação está rodando aquele profile. Enquanto no serverless,
eu tenho o conceito de Numbers of Request. Eu realmente só pago pelo aquele serviço quando tem alguém usando a minha aplicação. Então, só para você entender que o conceito de PaaS, ele é muito utilizado hoje em cloud, tá? A gente teve um movimento muito grande de infraestrutura como serviço, tá? O IaaS, e agora existem muitos serviços PaaS sendo usados. E o Code Engine, que é esse que eu vou mostrar agora, ele é ideal para isso. Por que o Code Engine é um serviço ideal para a plataforma como serviço? Porque imagine assim, eu vou fazer o deploy de uma aplicação minha e eu não sei quantos usuários vai acessar essa aplicação. Eu não consigo estimar um tamanho dele. Então, para esse caso, o PaaS, o conceito de PaaS mais serverless, que é o Code Engine, ele se adapta muito a isso, porque eu vou experimentando conforme os acessos da minha aplicação, e daí eu vejo se eu coloco ele num container, por exemplo, num Kubernetes, que eu tenho lá dentro do meu cluster, uma CPU e um worknode específico, tá? Ou até num OpenShift, num container OpenShift. Mas quando eu não sei esse tamanho, o ideal é usar o Code Engine. Então, o Code Engine aqui, ó, você pode executar containers, código do aplicativo, você consegue executar também batches, aplicações batches, que a gente chama de trabalho em lote, tá? E isso é cobrado apenas o tempo de execução. O Code Engine, o pré-requisito dele é que sua aplicação tenha um Dockerfile. O que é um Dockerfile? Ela precisa ser um container, tá? Por quê? Porque embora seja o Code Engine seja um serviço totalmente gerenciado, que você só consegue ver, vamos dizer, o alto nível, por baixo dos panos ele está rodando no Kubernetes e um serviço chamado Knative, que é hoje o projeto open source mais famoso para serverless, tá? Então, eu quero experimentar alguma coisa, algum runtime em IBM Cloud, eu devo escolher primeiro o Code Engine, porque ele cobra apenas o meu uso dele. A visão geral. Então, o Code Engine é o primeiro passo para você testar aplicações. Então, você se concentra no código e não precisa gerenciar a infraestrutura. Então, essa é uma grande vantagem do Code Engine. Ele é, como eu falei, um Kubernetes, então você não precisa ter, não se preocupa com Kubernetes, não se preocupa com arquivos de configurações, e ele tem um conceito de serverless também. Então, você consegue fazer aplicações web, aplicações em batch no Code Engine, sem precisar se preocupar com infraestrutura. Aqui tem alguns benefícios. O primeiro benefício é vá ao vivo em segundos, então crie aplicativos, né, e start isso em segundos, é o conceito do scale to zero, né, que é o serverless, ou seja, eu posso ter minha aplicação sem ninguém, deixar 2, 3 dias lá, a aplicação sem ninguém estar acessando, e ele só vai cobrar quando tiver um usuário acessando, ele só sobe o profile dessa aplicação quando alguém, um usuário dessa aplicação acessa. É um conceito de você se concentrar no código, tá? Então você se concentra somente no código aqui, o conceito de serverless. Então você foca no código da aplicação. Ele já tem aspectos de segurança incluída, então você consegue ter features de TSL, de autoscaling, né, dentro do próprio da própria runtime da aplicação. E é uma experiência unificada totalmente focada em desenvolvedor. Eu acho que esse é o objetivo do Code Engine, que é o principal ferramenta para PaaS dentro da IBM Cloud. Ele tem algumas características, o Code Engine tem algumas características. Então, a infraestrutura é totalmente gerenciada, você não se preocupa com infraestrutura, escalonamento automático, aquele baseado no zero, segurança simplificada, então ele já tem recursos de segurança dentro do runtime, e você não precisa conhecer Kubernetes, embora seja uma aplicação que esteja no Kubernetes, num Knative, você não precisa conhecer Kubernetes, mas precisa ter como pré-requisito o Dockerfile lá, porque ele é uma aplicação em container. A gente falou bastante sobre o Runtime PaaS, mas quando a gente fala em PaaS, em cloud, existem outros serviços, e é isso que eu quero mostrar além de Runtime. Então, a gente listei aqui alguns serviços de PaaS em IBM Cloud que é legal você conhecer. Então, vamos aqui, ó. Nós temos o Cloudent, que é o banco de dados da própria IBM,
que é um banco de dados como serviço. Todo provedor de cloud, todo CSP, Cloud Service Provider, ele tem um banco de dados que é como serviço, que é próprio dele. E a IBM Cloud também tem o Cloudente. Nós temos aqui banco de dados como serviço Postgre, é um banco de dados baseado no projeto Open Source. A diferença é que você não precisa se preocupar com a infraestrutura, você vai lá, daí Create Database, e ele cria a infraestrutura, inclusive em clusters, em diferentes zonas, tá? Então, dentro de uma MZR, Multi-Zone Region, por exemplo, do Brasil, você consegue criar clusters de Postgre apenas usando o conceito de PaaS. E isso é fantástico, você não se preocupa com a infraestrutura. Nós temos aqui o database, o EDB que é um Postgre mais, vamos dizer, vitaminado, mais poderoso. Ele é ideal para quem quer migrar workloads de aplicação de Oracle para Postgre. Ele tem uma compatibilidade muito forte com Oracle, então ele ajuda você a migrar workloads de Oracle para Postgre. Temos também aqui o MySQL como serviço. É o mesmo conceito, você não se preocupa em criar o banco de dados, gerenciar. Ele já tem cluster em zonas diferentes dentro de uma MZR. Por exemplo, no Brasil, a gente consegue fazer deploy dele em uma, duas ou três regiões automaticamente. A gente tem o DataStax, que na verdade é o Cassandra, como serviço também é a IBM Cloud. Temos o MongoDB, que é o banco de dados preferido quando a gente fala em documento, baseado em documento. Então, dentro da IBM Cloud, a gente tem esse serviço também gerenciado e temos duas opções. Uma que é o Standard, que é para quem quer só usar funcionalidades do projeto Open Source, do Mongo, e também temos o Mongo Enterprise. Então, você escolhe, quando você instancia o serviço, qual tipo de banco de dados você quer criar. Temos o Elasticsearch. Então, se você precisa criar aí, dentro do seu ambiente, uma aplicação de pesquisa, o Elasticsearch é ideal para isso. E a gente tem o Elasticsearch como serviço em IBM Cloud. Temos o Redis, que é o banco-chave a valor ideal hoje de mercado. Muitos devs, infraestruturas estão usando o Redis. E o Redis, a gente tem ele como serviço também em IBM Cloud, dividido em MZR, em várias zonas. Então, você precisa só criar o serviço lá, a plataforma como serviço dele, e ele vai montar o cluster para você. Temos o ETC, que é um banco de dados também distribuído, muito legal, também como serviço. Agora eu vou falar de outros serviços que também são PaaS dentro da IBM Cloud. Então, a gente tem, veja só, o Internet Service, que é o conceito de firewall, né, de WOF, de DNS global, de Global Load Balancer, de DDoS. Então, esse é um serviço PaaS também, em parceria da IBM Cloud com a Cloudflare. Então, é um serviço de entrada, né, que você coloca na borda da sua arquitetura ali, ideal, porque ele tem por trás uma das maiores empresas nesse serviço que é a Cloudflare. Então, é um serviço extremamente recomendado. Bom, temos um serviço PaaS também de VPN. Então, veja só, se eu preciso conectar uma aplicação minha através de VPN, eu tenho esse serviço, que é um serviço também PaaS. Eu tenho o Container Registry, eu já até gravei vídeos falando sobre o Container Registry, você pode ver aí dentro da IBM Cloud. Então, é um serviço de container, de imagens de container, ele até monitora as imagens e a vulnerabilidade. Então, é um serviço muito utilizado também no conceito PaaS. Aqui, o Event Stream, o IBM Cloud Event Stream, na verdade, ele é o Kafka como serviço em IBM Cloud. Ao invés de eu configurar um serviço Kafka na mão, eu posso usar esse serviço gerenciado dentro do IBM Cloud. Eu tenho aqui o Direct Link, que é um componente para você fazer, criar link diretos. Então, imagine assim, eu quero criar um link direto do meu on-premise para o IBM Cloud. Eu quero criar um link, conectar, por exemplo, de uma maneira rápida isso. Então, esse é um serviço também PaaS dentro da IBM Cloud. Só um ponto importante, que além do serviço PaaS, geralmente a gente precisa passar fibra, tá? Entre o data center do cliente, o nosso servidor, por exemplo, on-premise, com a IBM Cloud. Então, também tem o custo da operadora
aqui da fibra nisso. Mas esse é um serviço PaaS que você configura no portal de maneira bem simplificada. Temos também o IBM Cloud Backup, que é um serviço de backup, PaaS também como serviço. Então eu posso fazer backup de VSI, backup de Block Storage. Então o Cloud Backup hoje ele tem integração com alguns serviços de IBM Cloud, que ele consegue fazer backup de uma forma bem simplificada, usando aquele conceito de snapshot, tá? Que eu faço o backup lá e se eu preciso restaurar isso, eu restauro ou criando um novo serviço ou dentro do mesmo serviço. Eu tenho aqui a parte de observabilidade, então basicamente nós temos 3 ferramentas, isso é importante. O IBM Cloud Monitoring, que é para você monitorar a infraestrutura, geralmente vCPU, memória, entender o troubleshooting de uma aplicação, alertas. Então eu tenho aqui o Cloud Monitoring. Eu tenho a parte de log, o IBM Log Analysis, que é uma ferramenta de observabilidade integrada já com o serviço de IBM Cloud, onde eu só ativo esse serviço PaaS e eu já consigo monitorar minha aplicação. E também tenho o IBM Active Tracker, para você fazer o tracker de atividades. Então, por exemplo, eu quero criar um alerta, se um determinado VSI meu atingir mais que 80% de vCPU, eu quero receber um alerta, eu quero saber os logs de todos os serviços de cloud que eu iniciei, então eu consigo também integrar isso dentro da IBM Cloud, e ele também é integrado com outros serviços de IBM Cloud. Então esses são os 3 serviços de observabilidade que a gente tem como PaaS em IBM Cloud. Também temos o Load Balancer como serviço em IBM Cloud, tá? Esse é para você fazer balanceamento de carga. Nós temos os 2 Load Balancer, o Application Load Balancer, camada 7, e o Network Load Balancer, camada 4. Então a gente consegue fazer também isso como serviço. Você não precisa criar um novo serviço, configurar. Nós temos isso dentro de IBM Cloud. Temos também como serviço o RabbitMQ, um serviço de mensageria, né? Além de, por exemplo, ter alguns clientes que preferem usar o Kafka, tem outros que preferem usar o RabbitMQ, a gente tem isso como serviço, você não precisa se preocupar com a infraestrutura. Temos também o IBM MessageQ, tá? Que é o serviço de mensagens criado pela IBM, foi conhecido por muito tempo como um WebSphere MessageQ, é um serviço que muitas empresas estão utilizando, então se você quiser usar ele como serviço, sem se preocupar com a infraestrutura, você consegue criar esse serviço também em IBM Cloud. Temos aqui a parte de storage, o Object Storage, que é um serviço, né, do conceito de Object Storage, que ele equivale ao S3 da AWS, inclusive o protocolo que ele usa é o mesmo que o S3, tá? Se você já usa o S3, você não vai precisar instalar SDK adicional, ele usa o mesmo conjunto de APIs da AWS, tá? As mesmas chamadas de API do S3 da AWS. Ele é um serviço também PaaS, você cria o bucket, você faz o upload de arquivo, você consegue gravar backups ali dentro. Então é um serviço muito usado hoje para armazenamento de objetos dentro da IBM Cloud. E temos aqui os 2 principais serviços de container. Nós temos o Kubernetes Service, que dentro da IBM Cloud a gente nunca se preocupa com a master, somente com um worknode, por ser um serviço PaaS gerenciado. Então, o nosso Kubernetes Service, o IKS, a IBM Kubernetes Service, ele é um Kubernetes Vanilla, você consegue fazer deploy de aplicação e não precisar se preocupar com a infraestrutura. O mesmo acontece com o Red Hat OpenShift, que também é um serviço PaaS baseado em OpenShift, que a gente chama aqui de ROCs, que é Red Hat OpenShift Kubernetes Service, e ele também é gerenciado, ou seja, você não se preocupa com a master, você só instancia os worknodes e começa a usar o serviço. Temos aqui também outros serviços PaaS, como o Secret Manager, que o conceito é criar, entregar, centralizar a parte de secrets de minha aplicação. Então, eu consigo ter o Secret Manager como serviço em IBM Cloud. Também temos o Key Protect, que é o conceito de chave. Então, eu consigo guardar, gerenciar minhas chaves dentro desse serviço também PaaS em IBM Cloud. Temos também
o IBM Cloud Schematics, que ele uma workspace, uma área de trabalho onde você pode criar seus serviços de Terraform e Ansible. Então, esse é um serviço super legal porque ele é de graça. Então, imagine assim, eu quero criar minha infraestrutura como código usando Terraform, eu não pago pelo serviço, eu pago só pela infraestrutura que eu estou criando. Então, também é um serviço PaaS muito utilizado e muito recomendado para você que quer criar infraestrutura como código dentro de uma cloud, tá? No caso aqui, a IBM Cloud. Temos também o IBM Cloud Satellite, que é o conceito de cloud distribuída. Então, o Satellite, imagine assim, que eu tenho um servidor on-premise, tá? E eu preciso executar uma aplicação lá que ela precisa ficar em on-premise. Eu consigo, através do Satellite, conectar esse servidor on-premise e, por exemplo, já instalar serviços gerenciados da IBM Cloud nele. Então, eu não preciso configurar esse servidor na mão. Eu uso isso com o Satellite que é conectado à IBM Cloud. Então, o conceito de cloud distribuída também é um serviço PaaS muito utilizado. Eu acho que a cloud distribuída está cada dia mais perto das empresas. O conceito de cloud distribuída também a gente pode chamar de Edge Computing. Então, é um serviço PaaS também, extremamente fácil de você configurar. E o da IBM Cloud roda em qualquer hardware, tá? Então, isso é um aspecto bem legal da gente mencionar. Temos aqui também o Transit Gateway, que é um componente de rede. Você cria as redes, conexões seguras entre redes. Ele é usado muito para você conectar duas contas, por exemplo, a IBM Cloud. Se eu quero conectar uma infraestrutura clássica com uma infraestrutura VPC, eu uso o Transit Gateway também. Então, ele é um componente padrão aí para essa parte de conectividade. Então, aqui, para a gente fechar, né, para a gente resumir, então, o que a gente falou? A gente falou dos serviços PaaS, plataforma como serviço, que geralmente é baseado em runtime, né? Os serviços PaaS mais conhecidos são os runtimes. Aqui tá, eu escrevi que a gente gerencia basicamente só a aplicação, o código, em alguns casos o dado da aplicação. O outro ponto, acho que é importante da gente lembrar, que a gente tem application runtime tanto em PaaS, em plataforma como serviço, e serverless, e no nosso caso a IBM Cloud a gente tem um serviço que une os dois, tá? Tanto PaaS quanto serverless. Dentro da IBM Cloud a gente tem vários serviços que a gente mostrou PaaS também. Lembrando que o PaaS, o conceito do PaaS é você pagar pelaquilo que você usa, né? Então, Application Uptime, enquanto minha aplicação está ativa, eu pago por aquilo. Diferente do serverless, né? Que o modelo de preço dele, o price model dele é baseado em numbers of requests, o número de requests que eu acesso à minha aplicação. E se eu não estou sendo, se essa aplicação não está sendo acessada, eu não pago por esse serviço. Então, foi aqui um resumo sobre a parte de PaaS, plataforma como serviço em IBM Cloud. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!